Boa noite, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série de lives Destrava Psi. Aqui eu estou ajudando as psicólogas a desatarem as amarras que impedem que elas cresçam na profissão. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um fator que impede as psicólogas de dobrarem seu faturamento em 6 meses, que é o medo de se expor. Esse medo aí que poderia ser algo visto pelas pessoas que a gente não tem, né? Por termos uma profissão da comunicação. Mas que eu sei, pelas psicólogas que eu conheço, pela minha própria experiência, que ele está aí impregnado na maioria das psicólogas. Eu vou explicar aqui por quê. Ok? Sejam bem-vindos, vamos entrando. Esse tema é um tema que eu estava ansiosa para falar também, porque é um medo que aqui nesse espaço eu sinto na pele, né? O quanto que vale a pena enfrentar. O quanto que o enfrentamento desse medo nos traz frutos incríveis na nossa vida e na nossa profissão. Gente, quem tiver alguma dúvida, eu vou pedir para colocar na caixinha de perguntas aqui embaixo ou então aqui nos comentários, mas se colocar na caixinha de perguntas me ajuda muito, porque sempre que eu estiver falando aqui alguma coisa eu preciso concluir, né, o raciocínio para depois responder. Então, eu vou ficar aqui subindo, descendo e aí não dá certo. Quero saber também quem estava aqui na live de sábado, que foi muito legal. Para mim foi uma delícia de fazer. E pelos feedbacks que eu recebi, eu percebi que foi muito relevante, né? Para as colegas que estavam lá acompanhando. Era algo que eu já queria fazer há muito tempo. Por ser algo tão pedido e por ser algo tão importante para o nosso crescimento, né, na nossa profissão. É uma chavezinha. Aqui a gente está mostrando, fazendo um percurso por várias ações, várias atitudes que a gente precisa ter e mentalidade que a gente precisa ter para poder crescer na nossa profissão. E a live de sábado foi uma delas, né? As meninas estão falando aqui, a Vanessa, a Mônica, querida, que eu vou conhecer em breve, que ela vem aqui para Maceió. As duas Vanessas estão falando aqui. E deve ter mais gente. Mas vamos começar com o nosso conteúdo, que hoje temos muita coisa legal também para abordar por aqui. Então, gente, o que é esse medo de se expor? Na verdade, o medo de se expor é um medo que tem sua base no medo do julgamento das pessoas. Normalmente, quando a gente sente medo, né, dessa exposição, é porque a gente está muito preocupada com o que as pessoas vão achar da gente, né? E, consequentemente, ser descredibilizada, né, por algo que a gente faça e que vá vir na mente das pessoas que não foi algo tão bom, né, que a gente falou alguma besteira, que a gente tá saindo do foco. Isso aqui é o que eu vou falar depois, o que não é. Então, esse medo de se expor tá muito relacionado, na verdade, com o medo da avaliação das pessoas. E como eu sei que nós temos aqui muitos psicólogos que gostam de fazer as coisas bem feitas, que são perfeccionistas, que tem um esqueminha ali no pé, um pezinho ali no esquema de padrões inflexíveis, eu sei que esse medo deve imperar por aqui. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu sei que eu não estou, porque eu convivo com muitas psicólogas que sentem, né? Sentem, e isso é doloroso. Porque a maioria das pessoas que sentem esse medo, elas têm vontade de enfrentá-lo, né? Elas têm vontade de estar nessa posição de fala, de ampliar, né, a nossa atuação. Então, há essa vontade e aí esse medo nos bloqueia, nos amarra, né?
Então, se expor, na verdade, né, começar a ter essa postura de se expor, de se posicionar, de sair das 4 paredes seguras do nosso consultório, que eu sei que é um cantinho muito aconchegante para a gente evitar esse tipo de situação. Fazer isso não é a gente ser exibicionista, não é a gente ser uma fraude, não é a gente acabar com o mistério da psicologia. Eu coloquei esse ponto aqui porque eu queria falar sobre isso também. Tem um negócio aí que as pessoas criam, e a gente mesmo cria, graças a Deus que eu nunca tive isso, que a psicologia é um mistério, que o psicólogo ele tem que ser um ser diferentão, que carrega todos os seus conhecimentos, né, guardados às 7 chaves. Quase que um mago, assim, um mago lá, uma coisa diferentona. E tem muitas pessoas que acreditam que tem essa crença, que se a gente estiver aqui nesse espaço, se a gente expor muito da nossa vida pessoal, a gente vai perder esse encanto. Vocês já sentiram isso? Contem aqui pra mim, se vocês já perceberam que há essa atmosfera de mistério em torno da psicologia. E isso tem muito a ver com toda aquela linha de pensamento que a gente vem desmistificando aqui, né? Que a psicologia tá lá no pedestal, tá lá num lugar inalcançável, né? Que ela não pode sair do setting terapêutico, que ela não pode sair do âmbito acadêmico, né? Que a gente tem que usar palavras difíceis, que a gente tem que usar uma roupa formal. Tá tudo atrelado. E quando a gente entra nessa dinâmica, a gente limita demais a psicologia. Isso é o que mais me entristece. Eu fico muito triste das possibilidades que a gente perde quando a gente assume essa carcaça de psicólogo misterioso, sabe? Então, a gente se expor como psicóloga não é a gente ser exibicionista, não é a gente ser uma fraude, né? Não é a gente ser antiética, não é a gente estar falando qualquer besteira, enchendo linguiça, porque não é também pra gente estar aqui só, sabe? Viajando na maionese, não. Essa exposição, ela precisa ter um objetivo. Essa exposição, ela precisa ter um propósito. O primeiro propósito que eu vou colocar aqui para vocês é o propósito da gente levar a psicologia, a nossa ciência, a nossa profissão, o nosso fazer para fora das 4 paredes do nosso consultório. Por quê, Lara? Porque isso transforma vidas. Se eu pensasse dessa forma, tivesse essa linha de pensamento, eu não estava aqui toda terça e quinta fazendo live, querendo transformar a vida das minhas colegas, assim como a minha foi transformada. Possibilitar essa qualidade de vida que hoje eu tenho, graças a Deus, e que eu consegui, gente, não foi na facilidade não, porque quem aqui me conhece verdadeiramente sabe o quanto a Lara é tímida. Sabe o quanto me custou dar uma primeira entrevista, o quanto me custou fazer uma primeira live, o quanto me custou dar uma primeira palestra, um primeiro workshop, participar das dinâmicas quando eu estava fazendo algum curso. Isso tem um custo muito alto, mas eu sei o quanto que vale enfrentar esse medo. Eu tenho uma base muito forte, né, no perfeccionismo e, consequentemente, na valorização do julgamento dos outros, do que é que as pessoas vão achar de mim. Só que, aos pouquinhos, eu fui vendo que isso não iria me beneficiar em exatamente nada. Não são os outros que vão pagar minhas contas, não são os outros que vão arcar com as consequências de eu estar impregnada assim, no local da minha profissão e não crescer. Esses outros não vão fazer nada. Eles vão só nos bloquear. Porque a gente pensa, né? Olha o que é que acontece. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sei o bastante. Eu não estou super preparada para isso. Eu não tenho uma pós nisso.
Vale ressaltar que quando a gente, né, se forma, pega nosso CRP, nós já somos psicólogas. Tem gente que passa aí um tempão para tomar posse dessa posição. E aí perde tanta coisa, perde tanto crescimento. Então, eu sou insuficiente para estar nessa posição de estar falando sobre algo. Eu vou nada falar, vai que eu falo alguma besteira e aí o povo acha, o povo, né? Tem esse povo aí, o povo acha que eu não sou uma boa psicóloga, que eu não sei falar bem, que eu não tenho segurança, que eu vou ficar aqui no meu cantinho mesmo. É melhor ficar no cantinho porque é mais seguro pra mim. Todo crescimento, ele tem riscos, né? Eu tô tentando lembrar aqui. Não vou lembrar. Era uma coisa que a Jojo fala, que eu sempre coloco aqui pros meus pacientes, só que eu não vou lembrar, vou acabar falando besteira. Mas assim, dentro desse medo também está o medo de errar, né? Está a nossa vulnerabilidade. E o que é que acontece? O erro, a falha, é visto por todo mundo como algo muito negativo, quando na verdade pode nos ensinar muito. E aí a gente quer fugir totalmente do erro, a gente quer fugir a todo custo do erro. A gente não quer que as pessoas nos julguem negativamente, a gente não quer fazer uma besteira. Claro que a gente, né, tem que evitar o erro, mas a gente tentar e não ter o super desempenho, não precisa nem ser chamado de erro, não ter aquele desempenho top das galáxias, nos traz muitos aprendizados. Hoje eu não saberia como me preparar de forma funcional para as minhas entrevistas se eu não tivesse ido a primeira vez para uma entrevista e me preparado totalmente aleatoriamente. Não chegam nem a ser erros, mas são coisas que a gente vive, desconfortos que fazem a gente aprender muito. Além do aprendizado, nos ajudam a estar mais confortável e segura nessa posição de estar falando sobre algo. Então, eu precisei uma primeira vez dar uma entrevista para eu saber que eu não devo fazer 4 folhas de anotações antes de dar uma entrevista, porque aquilo vai me deixar muito mais nervosa. E vai me deixar com uma sensação muito maior de insuficiência, porque o tempo da entrevista é desse tamanho, eu vou sair de lá achando que eu não falei nada. Quando, na verdade, eu falei o que era necessário. Entendeu? Então, o medo de errar faz com que a gente fuja de coisas muito importantes, que a gente não sabe nem se a gente vai errar, né? Não existe nenhuma outra forma da gente perder. Não existe nenhuma outra forma da gente perder o medo de se expor se não fosse expondo. Não existe nenhuma outra forma da gente vencer a timidez, como eu recebo tantas dessas perguntas na minha caixinha de perguntas. Como você venceu a timidez? Eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Não há nenhuma outra forma se não for enfrentando ela. Se expondo. Eu lembro como hoje, como eu tava, antes de facilitar o meu primeiro workshop em disciplina positiva, que eu pensava, Lara, tu só pode estar doida de ter inventado isso. Como é que tu vai chegar num auditório cheio de mães e falar aqui sobre o que é que, né, sobre educação, o que é para fazer, o que não é, sendo que aí, ao mesmo tempo, eu já estava, né, nesse processo de enfrentamento. Eu pensava, poxa, se elas se inscreveram, se elas pagaram para estar aqui comigo, é porque elas estão buscando o meu saber, que tem qualidade, né? Por isso que eu digo que não é ser uma fraude. Se expor não é ser uma fraude, assim, agora eu vou falar sobre qualquer coisa aqui. De jeito nenhum. A gente se prepara, né? A gente não procrastina, porque a preparação leva à procrastinação. A gente se prepara, a gente se qualifica e a gente vai lá e enfrenta. Vai ser delícia de fazer? Não, vai ser doloroso. Pra mim, era doloroso. Hoje eu consigo curtir estar aqui com vocês. Hoje eu consigo... Meu irmão até entrou aqui, não sei nem se ele tá mais. Hoje eu consigo... Meu irmão falou comigo pra saber o que eu ia fazer depois do consultório.
eu tenho certeza que seria muito mais, não é nem divertido, muito mais descontraído do que estar aqui fazendo uma live. E eu estou fazendo aqui feliz, só vou fazer qualquer coisa depois da live. Entendeu? Em outro momento eu diria, por que eu me inventei de fazer isso? Por quê? Só que aí eu assumi um compromisso comigo mesma. Vou contar pra vocês. Depois que eu fiz a primeira entrevista, tava até comentando com uma amiga minha esses dias sobre isso. Eu me comprometi comigo mesma que eu não negaria nenhuma entrevista que me chamassem pra dar. Ao menos que não fosse da minha área ou que fosse atrapalhar nos meus atendimentos. Ah, Lara, mas você não precisa disso. Quem disse que eu não preciso disso? Eu preciso muito disso. Eu preciso sim. A gente, para fazer uma manutenção da agenda, pra gente ter uma visibilidade, pra gente ser lembrada, a gente precisa ser vista. E não tem como as pessoas saberem o que é que você faz, o que é que você estuda, como você trabalha, se você ficar dentro do consultório sem falar nada, sem colocar o rostinho pra jogo, entendeu? Então, a gente se expor não é encher linguiça, não é falar besteira, não é ficar se exibindo, é a gente se preparar e falar sobre o que é relevante com um objetivo. Porque tudo que eu faço na minha vida pra me expor não é por vaidade. Até tem uma certa, né? Não vou mentir aqui pra vocês. Quando sai legal, quando eu falo legal, eu fico, ai, que massa e tal. Mas o objetivo principal não é esse. Eu posso fazer isso de outras formas. De formas muito mais fáceis. O objetivo é, eu vou gravar vídeo sobre determinado tema pra quê? Pra poder ter um posicionamento legal no meu Instagram e, consequentemente, captar mais pacientes e, consequentemente, ter uma agenda plena, uma agenda que me satisfaça e, consequentemente, ter um faturamento legal no fim do mês. Então, gente, não é brincadeirinha, eu vou falar mais uma vez, não é brincadeirinha o que a gente tá fazendo aqui. A gente tem que ter em mente os objetivos, porque a gente tendo em mente isso, a gente consegue levar com seriedade e isso impulsiona a gente a fazer esse enfrentamento. Eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela começou assim a atender no consultório e tudo mais. Eu disse, amiga, vou colocar você nos melhores amigos, mesmo sendo psicóloga, porque lá eu dou algumas dicas sobre empreendedorismo. E ela veio, começou a atender, começou a se expor, começou a aparecer mais nos stories, começou a ser chamada para as entrevistas, começou a dar entrevistas, e isso, consequentemente, reflete na agenda dela, na forma como ela capta pacientes. Então, não é do nada que cai, não tem como cair do nada. Hoje as coisas funcionam assim. Não estou dizendo que é só no virtual. A gente pode fazer tudo isso no presencial também. Mas vocês concordam comigo que a pandemia limitou muito as possibilidades de networking presenciais? E isso vocês estão ouvindo, isso de uma pessoa que ama o que é presencial. Mas eu olho para um lado, olho para o outro e não tem muita coisa. E por que não? Me dizem assim, me ensina técnicas de marketing sem ser no virtual. Por quê? Por que vocês estão fugindo do virtual, se o mundo está acontecendo aqui agora? Me expliquem. Não faz sentido. Então, peraí, deixa eu descer aqui. Vocês têm perguntas? Enquanto eu me situo aqui. A gente enfrentar esse medo vai fazer com que a gente seja mais vista, seja mais lembrada, seja mais procurada, vai nos trazer mais credibilidade, vai criar um senso de autoridade se você fizer isso direito. Tem que fazer direito, tá? Não pode fazer de qualquer jeito, não. Feito é melhor do que perfeito, mas tem que ser bem feito. Alguém já disse isso aqui, eu não lembro quem é, não é minha essa frase. Essa continuação desse clássico. Mas a gente precisa buscar uma qualidade
até certo ponto, porque a qualidade lá de cima, sabe, que vem ali, sabe, uma coisa idealizada não existe. O momento ideal, o momento perfeito da gente começar a falar alguma coisa não existe. A gente tem que começar porque a gente vai aprender no caminho, na prática. Tem coisas que a gente só vai aprender na prática. Então, a gente entrar nessa dinâmica traz muitos frutos positivos, né? Ah, Lara, mas eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo. Eu não sou essa pessoa que tá tendo dificuldade, mais que gostaria. Ok. Você vai ter que procurar na sua vida outras formas de fazer isso. A gente precisa arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Vai procurar também, vou logo dizer aqui, a vida do empreendedorismo pressupõe isso hoje em dia. Para que ele dê certo, para que a gente cresça. Pressupõe essa exposição. Não é uma exposição de qualquer jeito, não é uma exposição passando dos nossos limites. É uma exposição também aos poucos, onde a gente vai se sentindo mais confortável com os espaços, com os assuntos. Vocês acham que eu falo de tudo na minha vida ali nos stories? Vocês não sabem um terço. Um terço ainda é muito. Mas tem muita coisa que eu não compartilho que nem acho que devo compartilhar. Então, essa exposição tem que ser também respeitando os nossos limites. Eu não daria também uma entrevista sobre um assunto que me desestrutura. Mas eu tenho que ver se ele me desestrutura mesmo ou se é medo de enfrentar aquele desafio. E aí, quando é medo de enfrentar o desafio, eu não me permito. Eu fui chamada para dar uma entrevista sexta, acabei não dando porque foi cancelada, que era sobre abuso sexual infantil dentro da família. E é um tema, assim, muito sério, né? Muito intenso. Eu não vou nem dizer polêmico, mas é um tema muito pesado. Se me perguntasse se eu queria não. Mas eu não me comprometi, ele não se encaixava em nenhuma dos critérios que eu estabeleci pra mim pra não fazer. Então eu aceitei. Aí ele desmarcou. Aí já não é comigo. Eu ia parar na sexta-feira, ia deixar de sair até certo ponto com as minhas amigas. Já tinha dito pra elas, eu vou dar uma entrevista amanhã, vou ter que chegar mais cedo em casa. Ia ser depois da aula que eu ia dar. Imagine, ia ser mas eu ia fazer isso, entendeu? Então, a gente se expor estrategicamente, a gente se expor tem que ser estrategicamente, tem que ser com objetivo, tem que ser com sensatez, tem que ser com coerência, entendeu? Tem que ser com qualidade, não dá pra gente estar fazendo qualquer besteira, mas também não dá pra gente ficar esperando a situação perfeita pra gente começar. Porque eu estar falando assim hoje, super confortável aqui com vocês, depois de um dia todo de atendimentos, até esqueci quantos foi agora, só está acontecendo dessa forma porque eu fiz uma live lá, sei lá quando, que foi horrível. Pela minha avaliação, foi horrível. Entendeu? A gente precisa também enfrentar o medo dessa avaliação das pessoas. Quando a gente põe um pezinho fora, até aqui dentro a gente é avaliada, né? A gente tem mais um controle. Quando a gente põe um pezinho fora, a gente está sendo avaliado por todo mundo, minha gente. Ou não. Às vezes a gente também potencializa isso, viu? A gente acha tanto que a gente está sendo o centro das atenções, que a gente acha que a vida das pessoas gira em torno da nossa. E não gira, não. Não gira. Então, a gente precisa se preparar, estudar, ter ousadia, ter alegria, sofrer um pouquinho, porque vai sofrer, vai doer. Ligar menos para a avaliação das outras pessoas, né? Porque elas não vão... O que elas vão fazer na nossa vida? Elas vão fazer o quê? Só vão falar. Vai ter gente que vai falar. Mas olha só o foco também que a gente dá, gente, a parte negativa, né? São muito mais feedbacks positivos que a gente recebe
O que vier de alguma crítica, de algum apontamento, a gente pode também processar para poder melhorar de uma próxima vez, né? E aí uma pessoa faz um comentário sobre alguma coisa específica e o nosso mundo cai. Aí realmente vamos levar para terapia, né? Vamos levar para terapia. Então, se preparar, estudar, ter coragem, ter ousadia, ligar menos para o que as pessoas acham e ter estratégia, certo? A gente tem que fazer isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Alô, minha eterna aluna, que hoje é mentora de psicólogos. Eu acompanhei esse processo dela também, né, Lu? De pertinho. Eu fico muito feliz quando eu vejo todo o posicionamento dela com tanta segurança, com tanta autoridade por aqui. Uma pessoa que eu nunca conheci pessoalmente. Mas que vai acontecer, né, Lu? Tenho muita vontade de me expor, assim, tenho tanto para compartilhar. Sou psicóloga infantil e musicoterapeuta, especialista em autismo. Olha só que junção incrível. Eu acho que você não tem ideia do potencial, do quanto que você pode contribuir para as pessoas e o quanto que pode ser lindo esse teu posicionamento, essa tua exposição, juntando a psicologia com a música. Deus não dá asa à cobra, porque se eu soubesse cantar, aí era que eu ia virar tudo aqui nesse Instagram. Em uma certa vez, fui convidada para dar uma entrevista em uma afiliada da Globo aqui na minha cidade, de um tema que nunca tinha dado entrevista. Aceitei, sentei, a bunda na cadeira por 3 dias. Pronto, é isso. Aqui o pessoal faz um convite de um dia para o outro. E aí eu penso, eu tenho um dia para me preparar. Eu tenho um dia para me preparar. Ah, Lara, mas tem atendimento depois do atendimento. Eu digo a vocês, dura meia hora o tempo que eu gasto para me preparar para uma entrevista hoje. Entendeu? Ó, pra dar essa entrevista de um programa que era ao vivo, Lara, essa minha primeira entrevista abriu não só portas, mas portões para a minha carreira. Pois é. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu sei que vai bater muito medo quando isso acontecer, mas dá certo. Vocês vão dar conta, se preparem e enfrentem, tá certo? Tenho vontade em começar a atender crianças, mas não faço ideia de como começar. Atendo pais de crianças há muito tempo, mas tenho receio de começar a atender a criança. Me encanto com suas publicações. Obrigada, Tainara. Olha só. Para você atender crianças, você tem que entrar no mundo das crianças. Quando eu me formei, eu não tinha nenhuma criança na minha... Quer dizer, tinha uma criança na minha família. Mas eu não tinha o convívio com crianças, onde eu pudesse entrar no mundo, desenvolver a linguagem, saber dos gostos, saber de tudo. E aí, gente, a gente precisa encontrar alguma porta para isso. Eu lembro que eu me interessava muito pelas coisas do Pedro, que é o filho da minha priminha, entendeu? E saía buscando mesmo tudo que a minha pós em TCC infantil foi o que me deu a base para isso. Então a gente precisa entrar nesse universo, tá? Porque a gente vai desenvolver a linguagem e o jogo de cintura de lidar com crianças. Obrigada, Bruna. Fico feliz com isso, por inspirar. Alô, lindeza, eu lembro como se fosse hoje. Eu te ouvindo falar que eu odiava a live, como era difícil se expor em algo como live, que podem acontecer 1000 imprevistos. Me vi ali, me vi em você enfrentando. Exatamente, a live é um espaço que deixa a gente, né, assim, pode acontecer tantas coisas numa live. Pode alguém colocar aqui uma pergunta que eu não faço ideia e o que é que eu aprendi. Eu posso dizer que eu não sei. Posso dizer que eu vou procurar saber. Como em tudo na vida. Em tudo na vida a gente pode fazer isso. E se a gente ter a humildade de saber que a gente não dá conta de tudo. A gente não tá num pedestal, que a gente não é Deus. Nós somos seres humanos. Entendeu? E humanos erram. Humanos tiram menos do que 10. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Botaram 2 perguntas. Sou psi infantil e o medo caminha muito comigo. Às vezes dá desespero porque vejo vários Instagrams parecidos com o meu e desanimo logo pensando que a área está saturada. Gente,
A área não está saturada para quem tem um perfil de protagonismo, eu vejo isso. A área não está saturada de jeito nenhum, primeiro isso, tá? Porque a nossa área só cresce em termos de mercado de trabalho. Segundo, se você tem um posicionamento, uma mentalidade de protagonismo, onde você vai atrás, onde você é inquieta, onde você é curiosa, onde você tem autonomia, entendeu? Onde você é protagonista daquilo ali, você se destaca facilmente, que não é tão facilmente. Então, gente, o jeito certo, né, de fazer tudo isso que aqui eu tô falando é, primeiro, terapia, né? Seja, quem é psicóloga aqui já deve ter entendido que eu estou falando sobre várias coisas que são profundas pra gente, que são esquemáticas pra gente, né? Que tem a ver com a nossa história de vida. E essa parte aqui eu não tenho o que fazer com vocês. Terapia. Segundo, se vocês têm essa vontade, se vocês têm, né, objetivos claros para vocês, vocês vão ter que mentalizar que para alcançar esses objetivos a gente precisa fazer sacrifícios e passar por situações desconfortáveis e que saem da nossa zona de conforto, né? Então, é estudar, se qualificar, se preparar na medida certa, tá? Enfrentar, lidar com o julgamento das pessoas, o que as pessoas estão falando, o que elas nem estão falando, e fazer isso tudo de novo, porque não vai deixar de acontecer, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu gostei muito de falar, porque é um conteúdo que eu enfrento todos os dias. A minha timidez, a minha insegurança, a minha rigidez comigo mesma. E aí eu compartilhei um pouco aqui com vocês, né, sobre essa minha experiência. Tava até tentando lembrar de mais situações assim, pra poder colocar. Mas eu sempre falo, né, aqui pra vocês sobre as dificuldades que eu tenho. Andresa, você tá me devendo muitas coisas, viu, Andresa? Você nem apareça aqui, nem comente mais nenhum story meu, senão você vai ver. E eu vou deixar uma tarefinha pro final, né? Gravar um vídeo sobre algum tema relevante para o seu nicho, para o seu público, para quem você se comunica no seu Instagram. Gravar um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, de qualquer coisa. Porque eu sei que o vídeo é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Né? A gente parar, colocar uma câmerazinha e fazer. Então o desafio de hoje é esse, ok? Um beijo grande, até quinta-feira. Cadê? Chega, eu sempre me perco aqui.